Boa noite. Seguindo aqui o livro A História da Igreja, por André Miller. Vamos continuar aqui nesse ponto. Os missionários de Iona. Perto do fim do século VI ou início do século VII, missionários começaram a sair dos claustros de Iona, carregando a luz do cristianismo, não meramente a diferentes partes da Escócia, mas também à Inglaterra e ao continente. Agostinho de Campária e seus monges italianos chegaram em Kent, um pouco antes do famoso Aidan de Iona, e seus monges entrarem em Northumberland. Assim, a igreja saxônica foi invadida por cristãos missionários em suas duas extremidades. Osvaldo, então rei da Nortúmbria, era cristão. Ele tinha sido convertido, batizado e recebido a comunhão na igreja escocesa, quando era um jovem e exilado nesse país. Ao recuperar o trono de seus ancestrais, ele naturalmente desejou que seu povo fosse levado ao conhecimento do Salvador. A seu pedido, os anciãos de Iona lhe enviaram um grupo missionário chefiado pelo piedoso e fiel Aidan. O rei atribuiu-lhes a ilha de Lindisfarne por residência. Ali, Aidan estabeleceu o sistema de Iona e a comunidade viveu de acordo com o governo monástico. Muitos se reuniram ao monastério, vindos tanto da Escócia quanto da Irlanda. O próprio rei zelosamente ajudou na disseminação do evangelho, às vezes pregando e às vezes agindo como um interpretador, tendo aprendido a língua celta durante seu exílio. Bede, embora fortemente romano em suas afeições, dá um testemunho sincero às virtudes desses clérigos do norte. Seu zelo, sua gentileza, sua humildade e simplicidade, seu estudo sério das Escrituras, sua liberdade de todo o egoísmo e avareza, sua honesta ousadia ao lidar com os grandes, sua ternura e caridade para com os pobres, sua vida estrita e abnegada. A obra da conversão parece ter prosperado nas mãos de Agostinho de Cantuária e Aidan. Os monges italianos estendiam seus ensinamentos e influências sobre o sul e sudeste do reino, enquanto os monges escoceses espalhavam a verdade de um evangelho mais puro e simples sobre as províncias do norte, do leste e da região central. Ao mesmo tempo, York, Durham, Lichfield e Londres se encheram de homens escoceses. Aqui são cidades, né? Acho que são localidades aqui. Assim, Roma e Iona se encontraram em solo inglês. Uma colisão que era inevitável. Quem se tornaria o mestre?
Agostinho de Cantuária, que tinha sido consagrado primaz da Inglaterra pelo Papa, exigiu que os monges celtas se conformassem à disciplina romana. A isto, eles se recusaram prontamente e defenderam com grande firmeza sua própria disciplina e as regras de Iona. Sérias disputas então se levantaram. Roma não podia se submeter a nenhum rival. E ela estava a manter a Inglaterra sob seus domínios. Após a morte do piedoso e generoso Osvaldo, o trono foi preenchido por seu irmão Oswil, que também tinha se convertido ao cristianismo e foi batizado na Escócia durante seu cativeiro. Mas sua princesa aderiu aos costumes de Roma e a família seguiu a mãe. Uma forte influência foi assim exercida contra os monges escoceses e, cansados das contínuas provocações e da conduta inescrupulosa dos agentes do pontífice, tanto eclesiásticos quanto seculares, os firmes presbíteros ficaram determinados a deixar a Inglaterra e retornarem a Iona. De longe, a maior e mais importante parte do país tinha sido convertida ao cristianismo por meio de seus labores. Mas o triunfo de Roma na conferência de Whitby, em 664, através da sutileza do padre Wilfred, os desencorajou, tanto que eles silenciosamente se retiraram do campo após a ocupação de cerca de 30 anos. Por mais santo que tenha sido o teu Columba, disse o astuto Wilfred, prefere-o ao príncipe dos apóstolos, a quem Cristo disse: Tu és Pedro, e te darei as chaves do reino dos céus. Deixa eu ler isso aqui de novo. Por mais santo que tenha sido o teu Columba, disse o astuto Wilfred, prefere-o ao príncipe dos apóstolos, a quem Cristo disse: Tu és Pedro e te darei as chaves do reino dos céus? Uma pergunta, né? O rei Osvio estava presente e professou obediência a São Pedro. Receio, disse ele, que quando eu chegar ao portão do céu, não haverá ninguém para abri-lo para mim. O povo logo seguiu seu príncipe. E em um curto período de tempo, toda a Inglaterra tornou-se subserviente de Roma. Mas nem argumentos, intimidação, nem o escárnio tinha qualquer efeito sobre os presbíteros do norte. Eles se recusaram a reconhecer que deviam fidelidade ao bispo de Roma. A Escócia ainda era livre. Os padres, como de costume, puseram-se a trabalhar com os príncipes. Isto foi realizado como descrito a seguir. Vamos ler.
Tonsura clerical. Dentre os muitos assuntos de disputa entre os missionários celtas e italianos, o verdadeiro dia para a celebração da Páscoa e a verdadeira forma de tonsura clerical animaram as mais ferozes controvérsias, despertaram as mais fortes paixões e, finalmente, levaram à queda da Igreja da Escócia e ao triunfo dos sacerdotes de Roma. Mas, tendo já falado sobre a questão da Páscoa em ligação com o Concílio de Nicéia, vamos apenas tomar nota sobre a disputa sobre a tonsura. Pode parecer estranho aos nossos jovens leitores protestantes, que podem nunca ter visto um padre católico sem seu chapéu, que o corte de seu cabelo fosse algo de mais peso em sua ordenação do que sua erudição ou sua piedade. E a mera forma em que era raspada era considerada de tanta importância que tornou-se um teste de ortodoxia. Só lembrando, irmãos, aqui, essa tonsura, pelo que a gente viu um pouco antes, numa nota, se eu não me engano, é o tipo do corte de cabelo que caracterizava o monge ou padre. Esse corte, assim, que é arredondado, que a gente já viu, né? Por aí, um corte, eles raspam, acho que as laterais e deixa a parte de cima do cabelo, assim, arredondada. Os Tonsura. franciscanos, Oi? Pode falar. perdão. Os franciscanos usam muito ainda esse corte. Os freis aqui, que até andam aqui para o Salvador, né? Também. Pronto, é só para a gente ter uma ideia da disputa sobre isso, corte de cabelo. Né? Vamos lá. É história. Né? Os monges escoceses seguiam as igrejas do Oriente, tanto na observância da Páscoa, quanto na forma de tonsura, ou o corte do cabelo. Eles raspavam a parte de trás da cabeça de orelha a orelha, na forma de uma crescente. Os orientais reivindicavam João e Policarpo como seu exemplo e a autoridade. Os italianos professavam ficar em grande choque por tal liberdade, ou por tal barbaridade. E chamavam-na de tossura de Simão Mago. Cara, como se fosse algo falso, né? Interesseiro. Que foi o que aconteceu com Simão Mago, quando a gente vê lá em Atos. Parece ser isso aqui. O clero romano usava uma forma circular. Isto era feito tornando careca um pequeno ponto redondo bem no topo da cabeça e aumentando o ponto à medida que o eclesiástico avançava nas ordens sagradas. A tonsura tornou-se um requisito como uma preparação para as ordens por volta do quinto ou sexto século. Agostinho de Cantuária e seus sucessores na Sé da Cantuária
seguindo os escritos dos mais antigos e veneráveis pais, afirmavam que a tonsura foi primeiramente introduzida pelo príncipe dos apóstolos, em honra à coroa de espinhos que foi pressionada sobre a cabeça do Redentor, e que o instrumento inventado pela impiedade dos judeus para a ignomínia e tortura de Cristo pode ter sido utilizada por seus apóstolos como seu ornamento e glória. Olha aí, brincadeira. Por mais de um século, a controvérsia se ergueu com grande ferocidade. As questões prosseguiam a tal ponto que um homem era ou não era considerado um herege de acordo com o local do couro cabeludo em que se fazia careca. Na coroa, topo da cabeça, ou na parte de trás da cabeça. Isso era considerado até uma heresia, dependendo de como tivesse, né? Roma se encheu de raiva. Meios humanos pareciam insuficientes para conquistar um miserável bando de presbíteros em um canto remoto da ilha. Eles se recusavam a curvar-se perante ela. O que deveria ser feito? Como sempre, achando-se incapaz de alcançar seu objetivo por meio dos padres, ela recorreu a favoritos na corte, nobres e príncipes. Naitã, rei dos Píctos, foi convencido a crer que, ao se submeter ao Papa, ele seria igual a Clovis e Clotaire. Lisonjeado por tal grandeza da glória futura, ele recomendou que todo o clero de seu reino recebesse a tonsura de São Pedro, ou o corte de São Pedro, formato do cabelo. Então, sem demora, ele enviou agentes e cartas para cada província e fez com que todos os monastérios e monges recebessem a tonsura circular de acordo com a moda romana. Alguns se recusaram. Os anciãos da rocha aguentaram por um tempo, mas as ordens do rei, o exemplo do clero e a fraqueza de alguns dentre eles conduziu ao caminho da destruição de Iona e de toda a antiga igreja da Escócia. Por volta do início do século VIII, a navalha foi introduzida. Eles receberam a tonsura latina, tornaram-se servos de Roma e continuaram assim até Acudes. É isso? Deixa aqui. Até o Cudes, até o Cudes. Era até, peraí, É o até o período período da
período da Opa, Reforma. eu passei aqui direto. Tá desculpando aí, meu irmão. Assim, peraí, deixa eu ler aqui de novo. Eles receberam a tonsura latina, tornaram-se servos de Roma e continuaram assim até o período de Roma, até o período da Reforma. O período da Reforma é que a gente vê lá com Martinho, né? Martinho Lutero, decidiram isso aí. Que eram os Cudes, acho que alguma coisa assim. Cudes. Cudes eram uma espécie de reclusos religiosos que viviam em lugares afastados. A comunidade cristã de Ona foi chamada de Cudes. Era a comunidade cristã de Ona. E este é provavelmente o motivo pelo qual aquele ponto isolado foi fixado por Columba como o local de seu monastério. Embora totalmente livres das corrupções dos grandes monastérios no continente, a vida e as instituições de Columba eram estritamente monásticas. E, a partir de fragmentos de informação recolhidos da história, parece bem certo de que eles se gloriavam em seus milagres, respeitavam relíquias, praticavam penitências, jejuavam às quartas e sextas-feiras, tinham algo bem similar às confissões auriculares, às absolvições e às missas para os mortos. Mas é certo que eles nunca se submeteram aos decretos do papado em relação ao celibato. Então, pelo visto aqui, esses daí casavam. Muitos dos Cudes eram homens casados. São Patrício, desculpa aqui, é uma pessoa. São Patrício era filho de um diácono e neto de um sacerdote. Mas, embora esses homens bons e santos fossem tão infectados pela superstição dos tempos, a situação remota em que se encontravam, a simplicidade de seus modos e a pobreza de seu país deve tê-los preservado muito das influências romanas e dos vícios predominantes dos monastérios mais opulentos. Prefiramos pensar no monastério deles como um seminário, nos quais homens eram treinados para a obra do ministério. Em anos posteriores, os monges foram frequentemente perturbados e algumas vezes abatidos por piratas. No século XII, passou a ser posse dos monges romanos. Sua fé pura e primitiva, diz Cânniga, vou ler dessa forma aqui, havia partido. Seu renome por causa da piedade e erudição se foi, mas a memória deles sobreviveu e era tão considerada com maior reverência supersticiosa do que nunca. Muito antes disso, o monastério foi usado como sepulcro da realeza. Numerosas peregrinações foram feitas até lá.
E agora reis e chefes começaram a enriquecê-lo com doações de dízimos e terras. As paredes que então estavam desmoronando foram consertadas. E os viajantes podem apreciar essas veneráveis ruínas eclesiásticas se erguendo de um cais em meio ao vasto oceano, com sentimentos parecidos com aqueles com os quais é possível considerar os templos de Tebas meio enterrados, mas ainda em pé, no meio das areias do deserto. Dá uma pausa aqui para ver se tem algum comentário. Vamos lá. Vamos agora deixar de lado por um tempo as Ilhas Britânicas. A primeira introdução da cruz na Inglaterra, Escócia e Irlanda, e o triunfo final de Roma nesses países, são eventos do mais profundo interesse por si só. Mas por terem acontecido em nosso próprio país, eles têm direito à nossa atenção especial. A partir desse momento, poucas mudanças exteriores aconteceram na história da Igreja. Embora possam ter havido muitas lutas internas a partir dos numerosos abusos e das exigências audaciosas de Roma. A disseminação do cristianismo na Alemanha e arredores. É mais do que provável que a cruz tenha sido introduzida no período primitivo, no coração das florestas germânicas, assim como naquelas cidades e distritos que estavam sujeitos ao Império Romano. Os nomes de vários bispos da Alemanha são encontrados nas listas dos concílios de Roma e Arles, realizados sob a autoridade de Constantino nos anos 313 e 314. Mas não foi até o final do sexto e início do sétimo século que o cristianismo foi amplamente disseminado e firmemente enraizado na região. Os bretões ou britânicos, os escotos, os escoceses e os irlandeses foram honrados
por Deus como os principais instrumentos nessa grande e abençoada obra. O ardente columbano, cuja missão já tomamos nota, foi o líder dos primeiros grupos que foram ao auxílio dos pagãos no continente europeu. Ele, primeiramente, atravessou a França. Então passou o Reno e trabalhou pela conversão dos suábios, bávaros, francos e outras nações da Alemanha. Não sei se está escrito Santa, mas é S.T. Kilian, um escocês e evangelista, muito devoto, o seguiu. Ele é considerado o apóstolo da Francônia e honrado como um mártir por sua fidelidade cristã por volta do ano 692. Willy Brord, um inglês missionário, com 11 de seus compatriotas, cruzou para a Holanda para trabalhar entre os frísios. Mas, assim como outros anglo-saxões do período, ele era fervorosamente devoto à sé de Roma. Ele foi ordenado bispo de Winterburg, pelo Papa. Seus associados propagaram o evangelho através da Westfália e dos países vizinhos. Mas o homem que levou as nações da Germânia como um rebanho de ovelha sob o pastoril de Roma foi o famoso Winfrido. Ele nasceu em Crediton, em Devonshire, de uma nobre e rica família, por volta do ano 680. Ele entrou em um monastério em Exeter, quando tinha 7 anos. E mais tarde se mudou. Mais tarde se mudou para Nunsling, em Hampshire. Hampshire. Tem nome aqui bem difícil assim, porque é tudo das cidades lá da Europa, né? Mas vamos aqui. Vamos desembolando. Hampshire. Ali ele se tornou famoso por sua capacidade como pregador e como expositor das Escrituras. Ele se sentia chamado por Deus logo no início de sua vida para ir mundo afora como missionário aos pagãos. Ele navegou para a Frísia no ano 716. Seus labores foram longos e abundantes. 3 vezes ele visitou Roma e recebeu grandes honras do Papa. Sob o título de São Bonifácio e considerado o apóstolo da Germânia, ele morreu como um mártir aos 65 anos. Mas, embora ele tenha sido um missionário muito bem-sucedido,
um homem de grande força de caráter, de grande erudição e de vida santa, ele era um vassalo jurado do Papa e buscava mais o avanço da Igreja de Roma do que o avanço do Evangelho de Cristo. Deixa eu ver isso aqui, se vai dar tempo. Tá. O grande projeto papal para o engrandecimento. A difusão do cristianismo nesse século ultrapassou em muitos seus anteriores, tanto nos países do Oriente quanto do Ocidente. Vimos alguns de seus triunfos no Ocidente. No Oriente, conta-se que os nestorianos trabalharam com incrível afinco e perseverança para propagar a verdade do Evangelho na Pérsia, Síria, Índia e entre as nações bárbaras e selvagens habitantes dos desertos e das costas mais remotas da Ásia. Em particular, o vasto império da China, foi iluminado por seu zelo e diligência com a luz do cristianismo. Durante vários séculos sucessivos, o patriarca dos nestorianos enviou um bispo para presidir sobre as igrejas de então na China. Essas interessantes pessoas rejeitaram a adoração de imagens, a confissão auricular, a doutrina do purgatório e muitas outras doutrinas corruptas das igrejas romana e grega. A Igreja Oriental, ou Igreja Grega, parece ter sido impedida por causa de dissensões internas, de se preocupar muito com a disseminação do cristianismo entre os pagãos. No Ocidente, tudo era atividade, mas, infelizmente, não para a disseminação do Evangelho ou para a conversão das almas. Deixa eu ver se dá para ler isso aqui, se é pequeno, senão a gente deixa. Dá para ler. O período da transição do papado. Retornemos agora a Roma. Sua importância e influência como um centro, reivindica nossa maior atenção por mais um pouco. Os domínios espirituais do Papa, então se estendiam por toda parte. De todas as partes do Império, bispos, príncipes e povos olhavam para Roma como o pai de sua fé e a mais elevada autoridade na cristandade. Mas, embora assim exaltada, a mais alta soberania espiritual, o Supremo Pontífice e sua relação com o Império Oriental ainda era um assunto delicado.
Isto era insuportável para o orgulho e a ambição de Roma. A poderosa batalha pela vida e poder político agora começava. E durou por todo o século 7 e 8. Este foi o período de transição de um estado de subordinação ao poder civil ao estado de autoexistência política. Como isto poderia ser alcançado, era então o grande problema que o Vaticano tinha que resolver. Mas o domínio espiritual não podia ser mantido sem o poder secular. Os lombardos, os vizinhos mais próximos e temidos dos papas, e o Império Grego eram os dos grandes obstáculos no caminho da soberania secular do Papa. A queda do Império Ocidental e a ausência de qualquer governo nacional fez com que o povo romano olhasse para o bispo como seu chefe natural. Ele foi assim investido com uma influência política especial, distinta de seu caráter eclesiástico. As invasões dos lombardos, como já vimos, e a fraqueza dos gregos contribuíram para o aumento do poder político nas mãos dos pontífices. Mas isto foi apenas acidental, ou uma necessidade diante das emergências imprevistas. Os estados romanos ainda eram governados por um oficial do Império Oriental. E o próprio Papa, se ofendesse o imperador, era suscetível de ser preso e lançado na prisão, como foi, de fato, o caso do Papa São Martinho no ano 653, que morreu no exílio no ano seguinte. Então, até aqui. São 9 horas, 9h01. Se eu permitir, no próxima semana, esse assunto. Está tirando aqui a gravação.